As diferenças político-ideológicas com Paulo Maluf foram os motivos alegados pela deputada federal Luísa Erundina para a desistência da vice-prefeitura em São Paulo na chapa de Fernando Haddad do PT. 24 horas depois da decisão, Erundina conversou com os jornalistas em Brasília. Ela fez questão de manter o apoio pessoal e de seu partido, PSB, ao Fernando Haddad. Na entrevista coletiva, a deputada Luísa Erundina, do Partido Socialista Brasileiro, explicou por que a aliança do PT com Paulo Maluf a fez desistir da candidatura à vice-prefeitura em São Paulo. É evidente que numa campanha você tem uma agenda a mais variada possível, momentos diversos, não necessariamente onde eu possa estar junto com quem eventualmente não faça sentido estarmos juntos na campanha. Erundina relacionou a trajetória política de Maluf à ditadura militar. Como prefeito de São Paulo, construiu cemitérios para a desova de corpos de militantes de esquerda. Sem dúvida nenhuma, Maluf contribuiu, decidiu, construiu aquele cemitério, ajudando a ditadura militar a esconder os seus crimes de lesa humanidade e violação grave aos direitos humanos. A deputada não criticou diretamente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Erundina, a aparição de Lula ao lado de Maluf é apenas uma decisão política da qual ela não quer participar. Eu não acho que o Lula tenha respeito pelo Maluf e vice-versa, mas a conveniência, a oportunidade de agregar tempo de televisão, que eu não concordo. Eu acho que é importante o tempo de televisão, mas não ao ponto de sacrificar a imagem, sacrificar a história, sacrificar os princípios que marcam a presença dessas figuras políticas na história política brasileira dos últimos 30, 40 anos. A deputada Luísa Erundina garantiu que o fato de ter desistido de concorrer à vice-prefeitura em São Paulo não abalou a aliança entre o PSB e o PT. E disse ainda que acredita que Fernando Haddad é a melhor opção para governar a cidade nos próximos 4 anos. A vida política tem de tudo: surpresas, falta de ideologias ou exagero delas, negociações, algumas que não agradam, outras sim. O que é importante é que nós, eleitores, estejamos informados e saibamos perceber essas diferenças, inclusive nos candidatos e políticos já eleitos. O nosso melhor voto depende disso, não é mesmo? Pois bem, mas esse é um assunto para o nosso comentarista de política nacional, Paulo Vanucchi. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ribeiro. Prazer te receber. Nesses meses que antecipam as eleições municipais, é hora das alianças ou não? Não, é hora de aliança, sim, Ribeiro. E você falou de surpresas. Eu queria fazer um comentário hoje, comparando com o futebol. O brasileiro gosta tanto, hoje é dia de jogo do Corinthians, Lula gosta tanto. E o que aconteceu nesses últimos dias foi, de novo, a caixinha de surpresas do futebol na política. Fernando Haddad vinha marcando aí uma semana espetacular. O que aconteceu? Primeiro, ele disparou nas primeiras pesquisas, quase triplicou a sua intenção de voto, começa a ser conhecido como candidato do Lula, da Dilma, e as pesquisas mostram que Lula tem capacidade de indicar candidato para 40% dos eleitores paulistanos, da capital paulista. Ele anunciou Luísa Erundina como sua vice, que é um bom nome, uma pessoa respeitável, com história, e conseguiu arrancar da aliança do Serra o PP de Paulo Maluf. Nesse sentido aí, ele como se invadisse a área e cavou um pênalti e foi bater um pênalti e, surpresa, a bola bateu na trave. A bola bateu na trave, voltou para o campo, o jogo continua. As alianças, elas são necessárias, mas no Brasil elas são feitas na situação do sistema partidário pobre que o Brasil tem hoje. Tem partidos com mais estrutura, com mais posição política, como o PT, o PCdoB, o PSB e outros. Mas predomina amplamente um jogo em que cada voto, cada apoio a um projeto parlamentar é negociado em troca de verbas, nomeações. Não envolve corrupção, às vezes há corrupção, mas são projetos menores. Nesse sentido, a aliança com o PP de Paulo Maluf não é novidade, já está no governo Dilma, já estava no governo Lula, no Ministério das Cidades.
é a figura emblemática de Maluf, o seu passado, os seus vínculos com as questões de corrupção, a sua visão de direita, ultradireita, que gerou esse ruído todo. Então, no mínimo, voltando ao futebol, é como se fosse uma daquelas jogadas ensaiadas que precisam de ser melhor treinadas, porque a ideia de trazer o PP para apoiar o Fernando Haddad é um ponto positivo, porque tira tempo de televisão, tira um secretário, praticamente o responsável pela habitação do governo Alckmin. E nesse sentido aí amplia uma candidatura que é de esquerda, tem um programa de esquerda e quem vai aderir ao programa de esquerda é o PP. O Maluf não é o contrário. Agora, de fato, era preciso ter trabalhado melhor essa imagem, talvez a visita ser no hospital, onde o Lula recebeu tantos políticos, no Instituto Lula, ou melhor discutido com Erundina, que é conhecida como uma pessoa firme, honesta, mas que não gosta de alianças. Tanto é que terminou o seu governo municipal muito isolada, não conseguia aprovar nada na Câmara Municipal, portanto, isso gera descontentamento também na população. O jogo continua e eu chamo a atenção, Ribeiro, para o fato de que hoje, nos próximos dias, o Haddad terá a inserção nos horários nobres de televisão, no intervalo do jogo de hoje, inclusive, horário nobre, da campanha eleitoral gratuita que começa mostrando como candidato do Lula e da Dilma. E também como a principal tarefa do Fernando Haddad hoje é se tornar conhecido, apesar do desgaste da semana, pode haver um bônus para ele, porque faz 3 dias que se fala muito de Fernando Haddad, Lula, Erundina, e tornando mais conhecido esses 40% que é quase metade da população que admitem votar no candidato apresentado por Lula, por Dilma, eles passam a saber que o candidato é Haddad. Então ele deve continuar crescendo. O jogo está nos 10, 15 minutos do primeiro tempo. E que tem jogo muito empolgante. Jogo e correr a bola no gramado. E que jogo empolgante. O coordenador de campanha de Fernando Haddad do PT é o vereador Antônio Donato. Ele disse hoje que a saída de Luísa Erundina da chapa não afeta a imagem do candidato perante o eleitor e que a aliança com Paulo Maluf também não tem influência negativa, porque isso, sim, aumentará o tempo de exposição na campanha da TV. E agora eles esperam a adesão de outros partidos como o PCdoB. Paulo, você acredita nisso também? Acredito. Acho que o PCdoB tem bons nomes, há outros bons nomes no PSB. O mais importante é o time, o técnico, conversarem lá no intervalo, verem onde que houve erro, corrigir os erros e resolver o problema do vice rapidamente para esse assunto ser esquecido em poucos dias. Paulo, muito obrigado pelas suas explicações Obrigado, absolutamente sinceras e muito pertinentes. Boa noite para você, viu? Boa noite.